Pois é, né, Melissa? A gente está falando aqui de plenário. Ontem os deputados saíram na madrugada aqui, né, com a votação da Lei Orçamentária Anual. Vamos falar muito aqui no Jornal da Rede Alesp, repercutir como foi esse primeiro dia nessa reta final de LOA. E muita informação para você com o nosso giro de repórteres via Skype. Quem fala agora com a gente é o repórter Luciano Teixeira. Bom dia, Luciano. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. O que você traz de informação para a gente? Bom dia, Melissa. Bom dia, Júlio. Espero que vocês estejam bem na manhã dessa quinta-feira. Eu vou falar exatamente do que vocês comentaram no início do jornal. O Legislativo Paulista aprovou aí o texto base da lei orçamentária para o próximo ano, né, em sessão extraordinária, realizada aí na quarta-feira, foi até hoje, foi até a madrugada de hoje. O Parlamento Paulista aprovou 42 votos favoráveis e 31 contrários o projeto de lei número 627 de 2020, que trata da Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, né, estimada em 246,3 bilhões de reais. O orçamento estadual para 2021 terá um aumento de cerca de 3% em comparação agora com 2020. Antes de ser elaborada pelo Executivo, a norma responsável aí por orçar a receita e planejar as despesas do Estado passou por audiências públicas realizadas em meio eletrônico. Já na Lesp, o projeto recebeu modificações na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, etapa da qual teve aproximadamente 3.000 emendas acatadas pelo relator, deputado delegado Olim, do Progressistas, e confirmadas em plenário nesta quarta-feira, de quarta-feira para quinta-feira. Por essa razão, o texto final, já com alterações implementadas, também precisa ser votado. O governo defende que constitui prioridades na proposta orçamentária ações que visam a redução das taxas de transmissão da Covid-19, manutenção da capacidade ampliada de resposta do sistema público de saúde, empenho para a produção de vacinas, fortalecimento da proteção social, além do funcionamento das cadeias de produção, emprego e abastecimento. No entanto, o deputado Carlos Castelo Branco, do PSL, para ele, né, a proposta precisa ser revista. A matéria, abre aspas, corta gastos no tripé que não poderia, da saúde, apesar da pandemia, da educação, talvez, para mim, o pior de todos, da segurança pública, fecha aspas, afirmou o deputado. O projeto de lei do orçamento orça a receita destinada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, em 1,06 bilhão, né, em 1 bilhão e 6 milhões de reais, valor que desconta aí cerca de 454 milhões da entidade através da desvinculação de receita de estados e municípios, admitida aí na emenda constitucional número 93 de 2016. Segundo o governador João Dória, decretos serão editados a fim de que a fundação não seja prejudicada. Parlamentares, no entanto, questionam essa diminuição de verbas, né? O Paulo Fiorilo, do PT, disse, abre aspas, se não tem problemas com a FAPESP, o governador rasga o anexo 9, retire da peça orçamentária e não diga que um decreto vai resolver, fecha aspas. Propostas aí do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Ministério Público, Defensoria Pública também fazem parte da peça orçamentária e foram temas aí abordados pelos parlamentares ao longo do processo de tramitação do projeto. Além dos recursos já indicados pelo governo, o texto aprovado na Lesp prevê acréscimo de 300 milhões ao orçamento do Tribunal de Justiça, suplementação que por exemplo, para o Campos Machado do Avante, o deputado Campos Machado do Avante, foi positiva. Apesar de definir o orçamento como complexo e incoerente, o parlamentar ressaltou que, abre aspas, o relator deputado Olim foi profundamente feliz e o governo também, ao destinar 300 milhões para o judiciário. Não existe paz sem justiça. Então, essa é a notícia do orçamento, né, que tem o texto final para ser discutido hoje. Uma comissão aqui na casa ouviu o diretor de empresa de telecomunicações. Deputados da Comissão de Transportes e Comunicações se reuniram ontem para ouvir esclarecimentos de Enilson Flávio Martinez Cabolese, que é diretor executivo de Relações Institucionais da Vivo, referentes à qualidade da rede de telefonia móvel no interior do estado. No encontro que aconteceu em ambiente virtual,
foi presidido pelo deputado Ricardo Madalena, do PL. Neste ano, cresceram as críticas dos usuários de telefonia e internet em decorrência das instabilidades de rede e baixo alcance de sinal. Em apresentação aos parlamentares, o diretor da empresa explicou como funciona o procedimento para a realização de todo o fluxo de rede até chegar ao consumidor final e elencou uma série de problemas que podem atrapalhar esse processo. Camolese detalhou os principais causadores de falhas na rede, como obras em vias públicas, que acabam danificando o sistema de fibra ótica, fortes chuvas, que causam interrupção de distribuição de energia, além de roubos e ações de vandalismo, que somente em 2020 foram 380 ocorrências, segundo ele informou. A fim de mitigar os danos causados pelos incidentes intencionais, o diretor executivo destacou a parceria que a empresa criou com a Secretaria de Segurança Pública, afirmando que a iniciativa busca reverter esse quadro e desmontar quadrilha. Quanto aos investimentos realizados pela empresa para atender melhor a demanda da população, a Camolese apontou que a tecnologia nessa área se torna obsoleta rapidamente, que leva à necessidade contínua de investimentos na área. Segundo ele, esse também é um dos motivos que geraram instabilidade na rede. Durante o encontro, os parlamentares aprovaram ainda o projeto de lei complementar número 27 de 2019, que estabelece decurso de prazo para aprovação das indicações, das nomeações dos membros do Conselho Diretor da Artesp, e o PL 311 de 2019, que dispõe sobre as consequências da falta de pagamento do IPVA, e o PL 529 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a destinar 50% do valor arrecadado com multas de bafômetro para obras, aquisição de equipamentos, veículos e ativos para o Corpo de Bombeiros. Dá tempo de falar mais uma notícia ou nós já estamos no fim? Hein? Reta final, Luciano, pode passar para a gente a informação. Então, acho que uma das notícias do dia é que o governo federal decide comprar o Coronavac e finaliza a carta de intenção ao Butantan. O Ministério da Saúde está em fase de acertos finais com o Instituto Butantan para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Coronavac. A gente lembra que o governo falou que não ia comprar, de São Paulo, dessa briga política, e agora bateu o martelo que vai comprar essas 46 milhões de doses. Segundo fontes da pasta, ainda nessa semana, semana que está terminando, hoje é quinta-feira, deve ser assinado aí um memorando de intenções para a compra de fato ser efetuada, faltam apenas aí os detalhes técnicos. Auxiliares do governo federal salientaram que todas as vacinas que tiverem um memorando de intenção depois de registradas serão compradas pelo governo. O Instituto Butantan é vinculado ao governo do estado de São Paulo e a Coronavac já motivou aí discussões entre o governador João Dória, o presidente Jair Bolsonaro. Em outubro, a compra de 46 milhões de doses do imunizante chegou a ser motivo de desautorização pública de Bolsonaro ao ministro Pazuello. Agora, afirmam os ministros, o presidente quer arrefecer a guerra em torno das vacinas e anunciou o plano de vacinação na quarta-feira, ontem, contra a Covid-19, que ainda não possui um cronograma de fato. O presidente mudou o tom e pediu união. No plano, o Ministério da Saúde diz estimar que os grupos de maior risco e de maior exposição estariam vacinados ainda no primeiro semestre de 2021. 4 imunizantes contra a Covid-19 estão em teste no Brasil, mas nenhum deles tem o registro da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Butantan ainda não divulgou os resultados da terceira e última fase de testagem, que inclui a taxa de eficácia, por exemplo, e o governo paulista disse que vai enviar esses dados à Anvisa no dia 23 de dezembro, na semana que vem. Mesmo sem a aprovação da agência, o Butantan já já tem enviado ao Ministério da Saúde uma proposta para fornecer doses da Coronavac a partir de janeiro de 2021. Então, notícia boa não só para nós, que estamos aqui no estado de São Paulo, mas para o Brasil com essas 46 milhões de doses aí a serem compradas, tem um protocolo de intenção com o governo federal
para distribuir pelo país. São essas as notícias que eu tenho hoje, a Melissa e Julie, e a gente volta aí a qualquer momento, caso vocês precisem de mais notícias nossas aqui. Obrigada, Luciano Teixeira. Informações muito importantes. Primeiro, começando pelo plenário, Sim, como a gente abriu o jornal falando sobre ele, sobre aquilo que aconteceu também até a madrugada dessa quinta-feira. E uma ótima notícia com relação ao governo federal, com essa intenção de compra da Coronavac, pensando, né, Melissa, que justamente tem que se pensar no povo, né? E isso os nossos governantes estão fazendo e a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, dizendo, lançada pelo governo federal, uma nova versão do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. No documento não consta